Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou falar sobre como que você pode criar um dashboard de previsões macroeconômicas, né, que a gente tem lá no relatório Focus do Banco Central, que eles divulgam semanalmente as previsões para indicadores-chave da economia, né, então IPCA, Selic, PIB, câmbio, etc. E a gente pode pegar essas previsões, né, e ver a evolução delas ao longo do tempo, assim como também comparar com os dados efetivos, né? E aí ter uma noção do erro de previsão é, desse relatório Focus. Então esse dashboard que está aqui tem justamente esse objetivo, né? Poder acompanhar as previsões ao longo do tempo e comparar com os dados realizados. Então o usuário pode selecionar aqui o indicador, o ano de início que ele quer analisar, tipo de previsão que tem lá no relatório Focus, né? Tem média, mediana, etc. E a base de cálculo 01, que também é específico da base de dados lá do relatório Focus, tá? E aí aqui a gente vai ter então o erro de previsão ano a ano, né? Então a gente vê o quanto se distanciou dos dados realizados, essa previsão do Focus. E aqui a gente está considerando a previsão do Focus de um ano antes do dado realizado, né? Então, 2024 aqui, esse indicador do IPCA fechou ali em 4,83. Um ano antes, o Focus estava prevendo 3,87. Então, a gente vai ter um erro positivo aqui de 0,96, tá? Na verdade, negativo, tá? É, e além disso, aqui do lado a gente consegue comparar os valores ao longo do tempo, né? Então, em vermelho a previsão do Focus, em azul o que de fato aconteceu no período. E a tabelinha com a abertura dos valores aqui embaixo, tá? Então, vou só passar aqui é, como que funciona para você estruturar um dashboard desse daí. Aqui eu optei por usar o framework do Shine de dashboards, que a gente tem tanto no Python quanto no R. Aqui eu estou usando o Python, tá? Então vou abrir aqui a pasta do projeto. Ó. A gente tem esses arquivos aqui, tá? E aí aqui dentro a gente vai ter a seguinte organização da dashboard. Né? Então a gente tem o app, que é basicamente a estruturação da dashboard, né? Pega todos os componentes e forma a dashboard. O server vai basicamente fazer cálculos, vai gerar os gráficos, vai coletar, vai ter funções de coleta de dados e etc. E user interface vai basicamente estruturar o visual ali do painel, tá? E aí os outros arquivos são auxiliares, né? O V eu estou usando para gerenciamento de dependências, né? Ele gera esse PyProject, então esses são os pacotes que eu estou usando no projeto. A versão do Python que eu estou usando, estou fazendo controle de versão do código, então algumas pastas, arquivos eu estou ignorando. Essa pasta aqui é que eu fiz o deploy, né, da dashboard para esse serviço online aqui, shineapps.io. Então ele gera esse arquivo aí. E aqui são o ambiente virtual que eu criei, né, das bibliotecas que eu estou usando, tá? Vamos focar na dashboard, ó. Então a gente tem dois componentes basicamente, né? O servidor, o back-end da aplicação e o front-end. A gente importa essas duas coisas, coloca nessa classe app do Shine e forma a dashboard que a gente viu aqui, tá? Então, é, dentro dos componentes, né, a gente geralmente sempre começa pela interface do usuário. Então, deixa eu dar uma expandida nesse daqui. Que vai definir justamente o visual da dashboard. Né? Então a gente vai usar basicamente o próprio Shine para fazer isso, pandas para algumas coisas relacionadas a dados, né, processamento de dados, e Shine Widgets para a gente colocar gráficos interativos ali do Plotly, tá?
Então aqui primeiro eu crio um objeto sidebar, que vai basicamente definir tudo que está aqui desse lado esquerdo, tá? Então esses inputs aqui, ó, a gente cria através da sidebar. E aí eu crio uma sidebar e coloco os inputs. Então input ali de seleção, input numérico, outro input de seleção e o radio button, tá? E aí dá para definir cor, dá para personalizar bastante. E aí essa sidebar vai vir aqui para minha página, né, do meu dashboard, tá? Então é uma dashboard com um layout do tipo navbar, né? Então a gente tem barra de navegação aqui em cima, que tem uma página aqui, poderia ter outras páginas aqui do lado. A gente poderia ir navegando entre seções, né, internas da dashboard. Nesse caso só tem uma. É o título da página, o que vai ter na página, o conteúdo dela. Então vai ter ali duas colunas. Na primeira coluna tem o gráfico ali do erro. Na segunda coluna tem um card ali dividindo o conteúdo em duas visualizações. Em cima o gráfico de previsão, embaixo a tabela de previsão ali com os erros, com os números. Aí título da dashboard, coloco ali o logotipo da análise macro, o window title, né, o que aparece aqui em cima, ó, no navegador, e outras opções adicionais que você pode personalizar, a cor de fundo, como que os elementos se preenchem e a própria sidebar. E aí esse é a interface do usuário. Então, no servidor, a gente faz as coisas funcionar, né? Então, a gente define onde que vão ser exibidos os gráficos da tabela aqui. E agora a gente escreve o código no servidor que de fato gera essas coisas aí. Então, eu importo tudo que eu preciso aqui em cima e defino uma função server que tem três parâmetros aí, input, output, session, obrigatoriamente no Shiny. E aí, aqui dentro a gente define funções reativas, né, de cálculos que você precisa fazer na sua dashboard, né, seja para coletar, tratar dado, preparar uma tabela para ser exibida, né. Você pode fazer isso tudo dentro de funções reativas que elas são reutilizadas aí na dashboard. E aí, com isso em mãos, você pode então definir ali os códigos que geram os outputs ali, as visualizações de dados, né. Então, você vai basicamente definir aqui funções renderizadoras, seja de gráficos, tabelas ou outros tipos de visualizações. E aí eu defino aqui uma função para coletar dados de expectativas lá do Focus, usando a própria API do Banco Central. Uma função para coletar dados históricos, né, realizados para os 4 indicadores, né, PCA, câmbio, Selic e PIB, coleta os dados online. Como um procedimento de coleta de dados, pode ser que dê erro, tá? Então é importante talvez escrever um código mais robusto, criar um banco de dados para armazenar esses dados e aí reutilizar o que já está salvo, né? Aqui eu estou fazendo tudo online, então pode ser que dê um erro aí se a API ficar fora do ar, por exemplo. Mas aqui essa função então coleta os dados que o usuário pediu. E eu pego essas duas funções reativas e calculo aqui o erro de previsão, tá? Do que o usuário pediu. E aí, com essa função de calcular o erro de previsão, eu vou ter ali a expectativa para o ano X, o valor realizado para o ano X e o erro. Tudo que eu preciso ali para os gráficos e para a tabela. Então eu pego isso e jogo num gráfico do Plotly, num gráfico de previsão de linhas com Plotly também e na própria tabela que a gente exibe ali embaixo. E aí, se você for lá no terminal, aqui eu estou usando WSL, Ubuntu. Você vai precisar basicamente ter aí o ambiente preparado. Então você provavelmente vai ter que ter o pacote UV instalado, aí fazer o vsync para instalar tudo que precisa e tudo que está declarado aqui, né, do projeto. Uma vez que está tudo instalado, aí você vai fazer um shiny run
app.py para rodar a dashboard localmente. Aqui ele diz que o BCB não está instalado, a gente faz v add python bcb e vai adicionar o pacote aí que está faltando. Agora vamos ver se vai. Shiny run app.py. Aqui eu acho que eu não habilitei, eu esqueci de habilitar o ambiente, tá? Então vamos recomeçar para ficar mais simples de entender. Abre o terminal, né? Pode ser aqui ou pelo teclado. Acesse aí o teu terminal de interesse. E aí você vai fazer o vsync ali, né? E aí depois disso você vai, então ó, o vsync, você está instalado o V. E aí depois disso você vai dar um source. No Ubuntu, né, vai ser assim, tá? No Windows vai ser diferente. Aqui eu vou mostrar somente com o Ubuntu. Venv pin activate. E aí você está dentro do ambiente agora que foi criado. E agora sim o Shine deve estar disponível para você usar. Então vamos ver se está disponível. Shine version. Está instalado. Então a gente roda o dashboard localmente. Shine run app.py. E aí ele vai gerar um link para você acessar ela. E aí, se estiver tudo certo, aí você faz o deploy com o RS Connect. Dá para fazer gratuitamente lá no shineapps.io. Ó, gerou o link ali, Ctrl clique, e aí ele vai abrir o painel, vai começar a coletar dados, gerar as visualizações aí. Como os dados Fox eles são meio pesados, pode ser que demore um pouquinho para coletar tudo que precisa, tá? Então, já terminou aí, vai exibir aí o painel, assim como está aqui na versão em produção no Shine Apps, tá? Então tá aí como você pode estruturar uma dashboard, né, de previsões do Focus. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Se ficar alguma dúvida, manda lá no suporte da Análise Max.